Do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 127 de 180, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Chamamento divino. Disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Jesus, anotado por Lucas, capítulo 14, versículo 21. Muita gente alega a incapacidade de colaborar nos serviços do bem, sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de graves defeitos, e quem se assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior, são chamados à edificação da Era Nova. Isso porque, em Jesus, tudo é novo, para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos. Esta lição me tocou sensivelmente porque a todos nós é dada essa oportunidade, a todos nós. E se você já tocou do seu coração através do Evangelho, ou melhor, já foi tocado o seu coração através do Evangelho, esta lição relata muito bem o que seja o chamamento divino. Então, nesta lição, Emmanuel utilizou esta passagem em que está no Evangelho de Jesus, anotado por Lucas, capítulo 14, versículo 21. Então Jesus disse, na sua história, na sua parábola que ele estava contando, disse ao seu servo, então foi o Senhor, não é, que disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos.
Então é o chamamento divino que Jesus estava explicando no seu Evangelho. Então, Jesus já foi muito claro que o chamamento é para todos, principalmente para nós doentes, doentes da alma. E Emmanuel começa a discorrer. Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem, sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Então, muita gente diz que não tem condições de colaborar na tarefa do Cristo. E diz que está impedido moralmente. Ou seja, ele tem um problema moral e por isso ele não pode colaborar. No segundo parágrafo, ele diz: há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de graves defeitos, e quem se assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Então, as justificativas que nós colocamos para não trabalhar na seara do Cristo é esta que ele disse. Então, ele diz que é uma pessoa muito errada. Ele afirma que tem fardos de remorsos e culpas de outras eras. Ele fala que é portador de graves defeitos, não é? E a quem se assevere sofrido lamentáveis acidentes da alma. Enfim, todos têm uma questão para ser resolvida, porque justifica que ele não é credor de trabalhar sob a égide do Cristo. E é exatamente isto que Emmanuel vem nos dizer, que não foi isso que Jesus falou. Muito pelo contrário. Ele certa vez também disse que quem precisa de remédio são os doentes. E os doentes somos todos nós. E ele veio para os pobres e estrupiados da alma, podemos assim dizer, não é? Então, é necessário que, se nós ainda temos alguma justificativa pela qual não podemos difundir o Evangelho de Jesus, não podemos fazer uma sopa, não podemos fazer uma caridade para com uma pessoa, porque não achamos dignos disto. Esta é a palavra. Se você acha que não é digno de trabalhar na seara do Cristo porque você está muito imperfeito, entre aspas, é este o momento de você entender esta lição. Porque todos nós estamos autorizados a trabalhar em prol do Cristo. Ele está nos autorizando. Não fiquemos nas nossas dificuldades anteriores, porque todos nós temos um passado tenebroso. Isto não é novidade para ninguém. Mas o que nós podemos fazer é aqui e agora. Como também disse Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer tudo de novo, mas pode começar agora e fazer um novo final. Então, portanto, vamos abandonar toda justificativa que faz com que nós fiquemos na mesmice sem fazer nada. Se nós estamos já escutando esta mensagem, não é? É que para que nós possamos nos mexer e para que nós possamos acreditar que somos dignos de sermos chamados de cristãos. Ainda lembro aqui uma frase de Allan Kardec, que disse que o verdadeiro cristão espírita é aquele que luta pela sua reforma interior dia após dia. Então, o cristão espírita não é aquele que já estudou inúmeros livros, que sabe tudo. Não é aquele que frequentou 10, 15, 20 anos no centro espírita, que trabalhou ou assistiu palestras. Não é. É aquele
aquele que se esforça dia após dia para poder se melhorar. Continuemos na lição. Emmanuel diz assim: entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. É exatamente isso que eu disse. Então não tem exceção. Ele não fez exceção, muito pelo contrário. Ele pegou principalmente os mais desvalidos, porque esses são os mais necessitados. Então não se faça exceção. Não se faça exceção. E se um dia você estiver fazendo algo de bom para alguém, e você ouvir alguém que falou ou que está falando que você é uma pessoa má, que você é uma pessoa que fez tudo de errado, você assume o seu erro. Realmente eu errei muito, mas agora estou tentando melhorar, me redimir. É isto. Não fique no erro. Continua dizendo Emmanuel: pobres de virtudes, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior, são chamados à edificação da era nova. Isto porque em Jesus tudo é novo, para que a vida se renove. Olha que coisa! Então, Jesus veio nos trazer, e Emmanuel aqui está nos explicando, que ele veio para todos nós, que somos doentes de alguma forma, não é? Aleijados de sentimento, coxos do raciocínio, cegos do conhecimento superior, não é? Todos são chamados. Todos são chamados. Isto porque, com Jesus, tudo é novo, para que a vida se renove. Lembro aqui da frase: muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. É exatamente esta mensagem. Por quê? Porque para ser escolhido é preciso ter esta condição de falar: eu quero me renovar, eu quero realmente seguir os passos do Evangelho de Jesus. Por isso que poucos são escolhidos, porque a maioria ainda quer facilidades, quer continuar no erro e sob um templo espírita, sob um templo católico ou sob um templo budista, enfim. E não é assim. À medida que você faz o propósito de ser chamado de cristão, é necessário que haja a renovação. Ela não é da noite por dia, mas é necessário que você comece a sua renovação agora. Espíritos viciados, continua dizendo Emmanuel, espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Olha que coisa! Então, Emmanuel nos lembra que ontem naturalmente é o passado, não é? Os espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, do passado, ao toque do Evangelho, ou seja, eles foram tocados pelo Evangelho. Eles foram esquecendo aos poucos as ilusões, foram desfazendo os cárceres mentais, aquilo que aprisiona, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Então, aos poucos, à medida que nós vamos caminhando, não é, no estudo, na aplicação do Evangelho de Jesus com nossos semelhantes, nós vamos mudando nosso modo interno de ver as coisas. Na conclusão, Emmanuel diz assim: se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas apresentando deformidades e frustrações.
No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Olha, então, essa conclusão que Emmanuel que faz, diz para você, para mim, se nós somos buscados por essa realidade espiritual, ou seja, se nós enxergamos que Jesus é o nosso mestre, Ele é o caminho, a verdade e a vida, como Ele mesmo disse, que é através do seu Evangelho que nós vamos ser um melhor homem diante da nossa sociedade, diante da nossa família, enfim, diante de todas as pessoas. Então este é o caminho, porque nós já descobrimos. Se nós descobrimos, não vamos nos deter apresentando deformidades e frustrações. Não tem porquê. Não tem porquê nós ficarmos presos a isso, não é? Ele confirma ainda, no clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura, de reabilitação, de reerguimento e consolo. Todos nós encontramos. Então, para isto, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, porque todos nós temos necessidade. Mas então nós vamos corrigir como? Nós vamos corrigir estudando o Evangelho de Jesus e ao mesmo tempo fazendo bem ao próximo, e que estaremos fazendo bem a nós mesmos. E estaremos corrigindo a necessidade de corrigenda que nós precisamos para que nós possamos sanar todos os problemas mentais, espirituais que temos. Com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Então, fazendo isto, nós estaremos nos consagrando com este privilégio de trabalhar e servir, que é o caminho que Emmanuel diz, é o caminho que Jesus disse, é o caminho que Lucas, o evangelista, diz. Meu querido, minha querida amiga, foi muito bom para mim, porque este chamamento divino, dessa lição 127, como diríamos no popular, é lenha na fogueira, para que nós possamos nos renovar cada dia, neste ano que agora está se iniciando, para que nós possamos ter este propósito. Qual é o nosso propósito da vida? Por que estamos aqui? Nós estamos aqui para comer, beber, divertir, pagar contas, dormir, acordar? Claro que não. O propósito de Deus para conosco, que nós somos filhos de Deus, é muito maior. É para que nós possamos evoluir moralmente e intelectualmente, porque somente assim sairemos das garras da ignorância. Não tem outra forma de nós sairmos, somente desta forma. E não tem coisas mais fáceis. As coisas são difíceis, mas são todas possíveis. Muito obrigado por ter me ouvido e espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Fique com Deus.